Muito boa noite! Vamos iniciar a nossa terceira live nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre identidade, como você ativar a sua identidade. E para isso eu vou chamar alguém muito especial, que tem andado aí comigo nos últimos meses, tem me ajudado em diversas áreas, para estar compartilhando sobre esse tema assim, de suma importância para todos nós. Eu convido para estar com a gente agora a Amanda Ferreira, que é líder junto comigo do QGR Aliança da Transformação. Vamos chamar a Amanda aqui. Temos uma charada, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Maria. Maria que participa Boa conosco. noite, Carol. E aí, como é que você tá? Já e você? Tudo tranquilo. Vamos lá chamar o pessoal para essa live. Vamos sim, vamos enviar aí. Tá dando eco aí para você? Um pouco. Para mim também, tá um pouquinho. Eu vou... Na verdade, eu não estou com o Instagram aberto no computador, estou só com o som. Só que o Spotify, tá? Você tá ouvindo? Tá trabalhando? Tá legal? Não, não tá dando para me ouvir, não. Ah, Só então você não é. mesmo, tô ouvindo só você. Não. Ótimo, então. Eu sou a Xará, tá aí, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, a Vamos. Leide. Boa noite, Leide. Gabi acabou de entrar. Peraí, que eu tô O enviando Matheus e os. a Marcela eles estão por aí? O Matheus, eu acredito que ainda não chegou do trabalho. Mas a Ah, tá. Marcela não chegou. Vamos ver aqui. Vou mandar um aviãozinho para ela agora. Senão eu ia falar. Como a gente vai falar de identidade, eu vi que todos dois nas lives que eles fizeram, eles começaram a falar sobre identidade um pouco. Então, caso eles tivessem alguma experiência também para compartilhar aqui, focada nos jovens, né? Como hoje a gente vai falar direcionado para os jovens, talvez fosse interessante eles darem um exemplo mais atual, né? Porque a gente vai acabar dando exemplos da nossa época aqui, né? Relacionados à identidade. Nossa época, Amanda. Eu, hein? Não é que esse negócio de nossa época. Tá dando eco. Tá dando eco. Deixa eu tentar colocar um som aqui para ver se diminui, para ver se o problema é aqui. Eu acredito que seja, porque eu fiz as outras duas nesse mesmo local que eu tô sentada aqui. Não deu nenhum problema. Alguma coisa aqui no meu. Vejam aí se melhorou. Amanda, melhorou o eco? Melhorou. Até pra mim melhorou. Então o problema era aqui comigo. Vamos lá começar a falar. Você quer dar mais alguma informação aí para o pessoal? Não, antes de te convidar, eu falei, né, que a gente lidera o PGR juntas, da Aliança de Transformação. Aí a Amanda confirmou, melhorou o eco, era aí mesmo. É aqui alguma coisa E aqui que está dando interferência, então. isso, alguma coisa tá dando interferência. E que a gente estaria falando hoje sobre identidade, né? Como ativar a sua identidade em Cristo e os tipos de identidade que existem. Eu acho que a gente pode dar início aí ao conteúdo. Hoje eu vou estar assim como ouvinte, uma eterna aprendiz da minha líder, tá? Ouvinte não, porque eu quero que a gente compartilhe aqui experiências relacionadas a cada uma dessa identidade, para a gente enriquecer essa conversa. Porque, para quem não sabe, quem nunca ouviu falar sobre identidade, existem 5 tipos de identidade. A primeira é a identidade criacional, que é aquela que vem do Criador, né, de Deus. A gente tem a identidade geracional, que vem, né, de origem dos seus pais, né, mãe, pai, né, dos seus familiares. A gente tem a social, que geralmente é da sua região, do país, né, cultural, e autoexperimental, que vem através das suas experiências e a forma como as pessoas te veem também. Né? Então, são esses 5 tipos de identidade.
Só que hoje eu resolvi que eu vou mudar um pouquinho. Geralmente eu começo de cima para baixo, hoje eu vou começar de baixo para cima, então eu vou começar falando sobre a forma como as pessoas te veem. E a gente, né, acaba sendo muito influenciado, principalmente os jovens, né, em relação à forma como as outras pessoas nos veem, e a gente acaba assumindo, né, esses rótulos que muitas vezes as outras pessoas colocam na gente. Porque os jovens, né, geralmente eles não têm muito filtro em relação a isso. Então eles acabam assumindo essa identidade, né, de acordo com a forma que as outras pessoas veem e falam sobre ele, acaba criando uma autoimagem, mesmo que ele não seja aquilo, ele assume que ele é aquilo que as pessoas estão dizendo. E muitas vezes o jovem faz o seguinte: estão dizendo que eu faço isso, ou estão dizendo que eu sou isso, então eu vou fazer isso que as pessoas estão dizendo. Não sei se isso já aconteceu alguma vez com você, né? De você ouvir, estão falando que eu estou fazendo isso, então eu vou lá fazer isso. Estão falando aqui. Pode falar, Carol. Aí a gente começa a fazer, né, só para ser aceito por aquele grupo, só para estar envolvido naquela turma, e a gente começa a negligenciar a nossa identidade, né? Começa a destruir um pouquinho a nossa identidade para poder ser aceito. Então você começa a deixar de se conhecer, de se perceber para ser aceito. Isso. E essa questão aí a gente vai falar mais quando a gente for falar da social. Porque a social que está mais ligada a essa questão aí. Tá estranho meu áudio ainda? É isso que eu ia falar. A Gabi falou que tá estranho o áudio da Amanda. Melhorou, Gabi? Acho que tá dando eco aqui ainda, não sei o que é. Está tipo cortando. Tá cortando ainda? Qualquer coisa eu saio, entro de novo. Para mim tá normal. Não cortou o eco no momento que você colocou o microfone e parou também. Vou tirar de novo. Tá melhor? Não, acho que ele começa a chiar um pouco. Vou colocar o som de novo. Melhorou agora? Será que tá dando interferência aqui? Deixa eu tentar tirar aqui. Uns fios, de repente pode ser o fio aqui da luminária, não sei. Fone. No caso eu tô sem fone e tá funcionando, né? Eu tava sem fone, mas tava dando... chiando, né? Aham. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Pra mim tá normal. Pra vocês, pessoal, Leide, Gabi, Leide, tá ruim o meu áudio? Deixa eu subir pra ver se ainda. Ainda. Eu acho que eu não tenho outro fone aqui. Tá transmitindo do celular ou do notebook? Celular normal. Estranho isso. Será que eu saio e entro de novo? Acho que eu vou colocar um pouco o microfone, tá duplicando a sua voz. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda. Melhorou? Tá ruim ainda? Vamos lá. Pra gente dar continuidade aqui. Tá ruim ainda? Acho que até pra mim tá dando um eco aqui, um retorno. Tá cortando um pouco, mas dá pra ouvir. Mas vamos lá, vamos seguir. A gente não pode parar, não. Se você parar de conseguir de me entender, Carol, você me fala que aí eu saio, entro de novo. Tá. Pra gente ver se resolve, dependendo. E aí, voltando aqui a falar, né, da forma como as pessoas nos veem, que acaba influenciando na forma como a gente age, né? E a gente tem que lembrar que a gente não é o que as pessoas dizem. Isso é muito importante. A gente não é o que os nossos familiares dizem, a gente não é o que os nossos professores dizem, nossos amigos. A gente não tem que vestir uma identidade que não é nossa. Certo?
E aí eu vou passar agora para falar da autoexperimental. A identidade autoexperimental, ela vem... Tá dando eco para você, Carol? Não, pra mim tá normal. É aqui, alguma coisa tá dando eco para mim. A partir das suas próprias experiências, que podem ser positivas ou negativas. E isso vai influenciar a forma como você age também, vai influenciar a sua identidade. Porque muitas vezes você vai criar um bloqueio caso dê alguma coisa de errado, né? Você vai fazer uma apresentação na escola, por exemplo, né? E aí você acaba não se saindo bem naquela apresentação. E você acaba criando um bloqueio ali naquele momento, porque é por causa daquela experiência ruim. E aí você pode acabar generalizando, né? E não querendo, por exemplo, né, fazer mais apresentações e ficando bloqueada e não conseguir mais falar, né, em público. Muitas pessoas têm travas em relação a isso, principalmente se, por exemplo, os colegas começarem a zoar, né? Às vezes até o próprio professor, né, acaba, né, também zoando o aluno e criticando ali no meio de todo mundo, o que cria ainda mais uma situação ainda mais constrangedora para essa pessoa e ela acaba criando esse bloqueio. Sim, essa da autoexperimental. Pode falar, Carol. Essa da autoexperimental tem até uma coisa própria, né? Um assunto para compartilhar do que aconteceu comigo. Eu tirei a habilitação de primeira em moto, então, assim, super segura, ando de moto numa boa, com maior tranquilidade, com maior naturalidade, como parece que nasci para isso. Já em compensação de carro, eu passei de segunda, porque não passa não dá certo, enfim, errei alguma coisa que eu acabei sendo reprovada e fiquei muitos anos sem pegar o carro. E quando eu tentei pegar, há alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito traumática com a pessoa que estava ao meu lado, porque ela gritou e armava um escândalo, uma confusão, a cada vez que eu errava o mínimo que fosse para engatar a marcha errada, ainda que eu corrigisse, e isso literalmente me bloqueou. Isso piorou muito depois que eu sofri um acidente de moto. Porque aí, além do medo de dirigir em si, de não ter aquela segurança de controle de embreagem, eu ainda tinha o medo de acertar algum motoqueiro e fazer com alguém o que fizeram comigo. Então, isso me bloqueou por um bom período. Hoje, eu fiz aulas, depois para pessoas já habilitadas, né? Sim. Mas hoje eu ainda não tenho essa segurança. Se eu pegar um carro automático, ixi, comendo faixa ou não, eu vou tranquilo, vou de boa. Aí se eu pegar um carro que eu nunca peguei, se eu ficar com aquele receio, mas eu não tenho seguro, eu ainda travo um pouco. E eu sou uma pessoa habilitada desde 2012. Então, assim, eu sei dirigir, é óbvio, caso contrário, eu não teria pegado, tirado a carteira. Eu sei dirigir porque eu fiz 10 aulas com uma pessoa que, né, que treina adultos, pessoas que têm esse tipo de trauma, e ao lado dele eu não tive problema nenhum. Eu dirigi o carro como se eu dirigisse sempre, como se fosse muito natural para mim. Então, eu ainda preciso aqui. O que a gente precisa para quebrar esses bloqueios, né? É praticar. Exatamente. É ressignificar o que aconteceu e começar a praticar para que você valide que você de fato é bom nisso. Gente, nós temos o privilégio de ter o Diego nessa live, é a primeira live que o Diego assiste minha. Boa noite, Diego. Boa noite. A Lorena também. Boa noite, Lorena. Também. Boa noite, Lorena. Lorena vai fazer uma live comigo na terça-feira, às 19 horas, para falar sobre nutrição. A Lorena é nutricionista. Muito bom ter você aqui, Lorena. E aí, vamos seguindo aqui. Então, ó, essa experiência sua é um exemplo, né? Que você ficou bloqueada. Mas a gente não pode permitir que as nossas experiências, né? Uma experiência ruim, né? Que a gente tem, influencie na nossa identidade. Porque aquela experiência ruim não é o que a gente é. Foi apenas um fato que aconteceu. A gente tem que compreender isso. E vencer esses bloqueios, né? Que muitas vezes impede a gente de ser a gente de verdade, né? Você, Carol, está bloqueada em relação a dirigir. Você é uma pessoa que consegue. Basta você querer, você tentar, você se esforçar, você vai conseguir desbloquear em relação a isso, praticar, né? De preferência com uma pessoa que vá te orientar e não te desestabilizar, como foi a experiência que você contou, né? Para você começar a ir embora com isso e largar esse trauma logo de
esse bloqueio aí disso, que foi de uma experiência, né? A gente está falando aqui do auto-experimental. E uma questão que é muito importante é a gente se olhar com pureza em relação às experiências que a gente tem. E lá em Tito 1,15 fala o seguinte: tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Então, se a gente permite a nossa consciência ficar suja através dessas experiências negativas, a gente acaba se abalando, né? E se tornando aquilo que a gente não é, porque a gente é puro, a gente é uma essência divina, né? Que a gente é capaz de fazer tudo. Eu vou chegar nessa parte ainda lá em cima, né? A gente domina sobre todas as coisas, né? Então a gente tem que se olhar com pureza e permitir viver essas experiências não pela dor, e sim pela experiência, pela prática daquele momento. E aí a gente passa aqui agora para falar um pouquinho sobre a identidade social, que é a identidade, né, do país, da cultura, a partir da vivência em grupos sociais. E isso em relação aos jovens é muito forte, porque os jovens muitas vezes assumem identidades que não são deles, simplesmente para fazer parte de um grupo social, né, de um grupo de pessoas, e muitas vezes fazem coisas que eles não gostariam de fazer. Tanto que eu já conheci várias pessoas que, por exemplo, teve um amigo muito antigo que ele chegou para mim e falou: Amanda, você me empresta determinado CD de tal banda? Falei: sim, empresto. Aí ele: mas você não fala para ninguém, não? Porque eu sou do grupinho, por exemplo, eu sou do grupinho do rock, mas eu gosto de forró, por exemplo, né? Mas não conta para ninguém que eu te pedi esse CD, não. Ou seja, ele tá vestindo uma identidade que não era dele, né? Ele gosta de outra coisa, ele não gosta daquilo que o grupinho. Talvez ele até goste, né? Mas ele tá vestindo uma máscara ali para os amigos, né? Para ele estar ali nesse grupinho do rock, por exemplo. E o receio de ser julgado por esses amigos se descobrirem que ele estava ouvindo outro estilo musical, por exemplo, né? E isso é o mínimo. Tem pessoas, tem jovens que acabam, né, fazendo coisas às vezes até piores em relação a isso para poder ser aceito em outros grupos. Eu já vi outros casos também de jovens que perderam completamente a sua identidade que tinham para serem aceitos em grupos, né? Mudando totalmente a sua forma de ser, o seu estilo, muitas das vezes até mudando a sexualidade para se encaixar em um grupo, né? E isso é muito sério quando a gente fala hoje em dia. O quanto que a cultura, o quanto que esses grupos, né, influenciam os jovens. E isso é muito grave, porque ele acaba assumindo uma coisa que ele não é. E muitas vezes ele só vai perceber isso lá na frente. E muitas vezes já é tarde. Tarde demais para reverter, dependendo da situação, né? Como, por exemplo, uma questão de sexualidade. Se o jovem, ele tá com a sua identidade sem estar definida, sem uma rota certa, ele não sabe quem ele é. E ele, por exemplo, né, faz alguma alteração na sexualidade dele, e lá na frente ele percebe que ele não era isso que ele estava imaginando lá atrás. Muitas vezes pode ser irreversível, dependendo da situação. Então, a gente tem que entender que por mais que a gente tenha uma cultura regional, por mais que a gente tenha essas culturas de grupo, a gente tem que entender aquilo que faz sentido para a gente. Aquilo que realmente faz parte da nossa identidade. Porque o que não agregar para a nossa vida, a gente tem que largar de mão, desconsiderar, né? E aí, muitas vezes a gente faz para poder estar agradando outras pessoas. E a gente não precisa, a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente não precisa agradar a ninguém. A gente tem que ser aquilo que o Senhor criou a gente para ser. Né? A gente tem que assumir a nossa própria identidade. Cada um de nós é único, tem características únicas, tem gostos únicos. E é isso que torna a gente completo.
E fomos enviados aqui com um único propósito, né? Eu costumo brincar que em nenhuma outra geração, em nenhum outro tempo vai ter uma Carolina ou uma Amanda com as nossas características, com os nossos dons e talentos naturais, com as nossas semelhanças, né? As pessoas costumam dizer, encontro de almas. Não, gente, não existe um encontro de almas. Existe um encontro de almas como os duas vêm parar na barriga da mamãe, com o destino, né? Ali que podem se cruzar na Terra para o cumprimento de um propósito. Então, naquela geração ali, aquelas almas se encontraram, foram enviadas para isso, ok. Mas é só, né? Do que a gente acredita. Então, cada um veio aqui com um propósito. E para realizar esse propósito, para que você não fuja dele, você tem que estar com a sua identidade ativa. Você tem que saber quem você é em Cristo, né? E até para não gerar frustração, ansiedade e desgosto. Porque você faz e sempre fica aquele vazio lá no seu peito. Por mais que você se adeque à identidade de uma pessoa, por mais que você adeque a sua vida para parecer, né, para se encaixar em determinado grupo, quando você não está com a sua identidade ativa, quando você não está na rota, vamos dizer assim, certa, no que Deus preparou para você, sempre tem um vazio aqui dentro. Esse vazio parece que nunca está sendo suprido, por mais que você faça. É nesse momento que você consegue identificar que você não está com a sua identidade ativa. Então, é o momento que você volta e começa a buscar relacionamento com Deus. Começa a orar, a jejuar, a louvar. Cada um tem a sua forma, né? De estar buscando essa intimidade. E mediante essa intimidade, a gente abre espaço no nosso coração para que ele nos molde, vai nos moldando, vai nos ensinando, vai tratando o que precisa, para que a gente consiga ativar a nossa identidade e, a partir daí, não negociar mais princípios e valores, né? Não se aceitar, ser adequado a determinadas situações. Você fica realmente livre e tem essa, com a naturalidade de falar, olha, muito obrigada, mas não faz parte do que eu acredito, não faz parte da minha cultura, dos meus valores. Então, eu respeito a sua posição, mas eu sigo por um outro caminho. Isso é a identidade ativada, é saber respeitar também as opiniões diferentes, né? Mas saber que não é para você aquilo ali. Você simplesmente segue, sem mágoa, sem rancor, sem dói-dói. E isso é muito importante. Boa noite, Ana Cecília. Que bom ter você de novo aqui. Só que pra gente, né, hoje isso é claro, fica claro pra gente, mas pro jovem é mais complicado dele, porque ele fica com receio de ser rejeitado pelas outras pessoas. O jovem ele tem muito esse medo de ser rejeitado. Então ele acaba se adequando a esse modo, né, de vida ali daquela determinada região e se perde em relação à identidade dele. E aí vamos passar aqui para a próxima identidade, que é a geracional, que é outra identidade assim, né, que tem um peso muito grande na nossa vida, porque ela vem através dos nossos pais. Então, se os seus pais passaram para você determinadas experiências que eles tiveram, né, isso pode afetar completamente a sua identidade, pode te causar bloqueios, pode te trazer crenças limitantes, né? Você pode acabar tendo algum tipo de trauma e de bloqueio em relação a determinadas situações da sua vida por causa da influência dos pais na sua identidade. Então, quando a gente... Isso, na nossa criação. A criação que os nossos pais deu pra gente de acordo com aquilo que eles foram ensinados, né? Para eles aquilo é o melhor. Mas nem sempre a realidade que ele viveu vai caber com a nossa identidade, com a situação atual que a gente vive. Então, cabe a gente também aqui verificar e pesar o que realmente a gente deve levar em conta em relação ao que os nossos pais dizem pra gente, porque muitos bloqueios que a gente tem vêm dos nossos pais, né? Crenças limitantes relacionadas a dinheiro, né? Escassez, relacionada à imagem também, dependendo da situação, os pais podem causar bloqueios relacionados à forma como você se enxerga, né? E também a forma como que você deve se posicionar e se colocar no meio onde você está inserido. Às vezes ele acaba te limitando, falando, não, você tem que ser isso daqui. Como, por exemplo, você falou, né, na sua família tem muitas contadoras, né?
com certeza a sua família te influenciou para você ter Todo mundo feito, tem né? uma assim, mais ou menos semelhante, né? Já temos três. E não só nisso, eu acho que uma outra coisa que é muito comum hoje, né? Não só na minha família, mas eu acredito que por parte de criação de mulheres de um modo geral, que traz aí um bloqueio, uma crença limitante muito grande, atrapalha muito a nossa forma de nos relacionar, né? Tanto isso em trabalho, principalmente emocionalmente falando, é aquela tradicional frase de estuda, trabalhe, para não depender de homem nunca, né? E essa dependência da forma que é passada hoje traz sérios problemas nos nossos relacionamentos atuais. Porque nós somos criados para ser submissas ao nosso marido. Essa questão da submissão aí, no caso, é caminhar junto, debaixo de um mesmo propósito e não receber ordem, né? Não questão de autoridade em si, de mandar. Não é dessa forma que a submissão é posta. E nós, mulheres, por ter sido criadas para não depender, para correr atrás, nos tornamos nós ativamos a nossa energia masculina em excesso. E isso atrapalha. Porque no momento que duas energias masculinas se cruzam, elas não dão certo. Logo, o marido, para não gerar conflito, ele diminui a energia masculina dele e ativa mais a feminina. Então, ali há uma inversão de valores. E no momento em que há essa inversão de papéis, não é de valores, é de papéis, começa a ter problema. Porque o homem vai ficando com a identidade mais fraca, mais feminilizada, e a mulher cada vez mais auto-D, mais mandona, mais durona. Só que nós não fomos feitas para isso, né? O nosso perfil, a nossa genética não foi feita para ser a que domina, a que toma decisão, a que sai para caçar. Não, então isso a longo prazo, aliás, eu vou falar ser mais honesta, a médio prazo não funciona e não funciona por experiência própria de vida minha. Porque aí chega uma época que você quer ser cuidada e que você quer ser mimada. Chega uma época que você quer ter filhos, se você lá quando o jovem não queria mais. E você quer aquela estabilidade dos relacionamentos bobo que na juventude não fazia diferença para você ter, acho que você tivesse uma carreira de sucesso. Chega uma época que a carreira de sucesso já não é mais o suficiente. Aí, né, a nossa, como é que eu vou dizer, o nosso feminino, a nossa natureza começa a arder e a querer um pouco mais. E esse um pouco mais que muitas mulheres se recusam a admitir é justamente estar na sua posição, que é debaixo ali da liderança de um marido no momento que você optou por se casar. Por exemplo, é deixar que esse marido assuma as rédeas, esse marido escolha o passeio, esse marido caminhe na frente te puxando e te conduzindo, deixar que esse marido puxe uma cadeira, abra a porta de um carro, faça um mimo sem precisar de ouvir. Eu preciso de você para isso? Nossa, obrigada pelo café, mas eu tinha mão para ir lá preparar. Gente, ninguém merece. Ninguém merece. Isso não faz parte da Isso natureza. é um completo desvio de identidade feminino, né? Muito, Completo. gravíssimo. Eu era assim, por isso que eu vou falando que eu tenho propriedade para falar. Porque eu era assim, hoje, estando solteira, é o tipo de relacionamento que eu não quero para mim sob forma alguma. Eu busco uma pessoa, sim, que cuide de mim, que eu estou me treinando para permitir ser cuidada. E isso é uma coisa de identidade, de criação geracional, né? Exatamente. A forma que eu fui criada me fez ficar dessa forma. Eu sei que foi o melhor que a minha mãe fez por mim na época, com o conhecimento que ela tinha, mediante a situação que ela viveu. Mas hoje nós estamos em diversos cursos, diversos meios de tecnologia, né, que traduz, vamos dizer assim, à luz da palavra, à luz da Bíblia, o nosso verdadeiro papel, a nossa verdadeira essência de mulher e como é mais agradável, mais leve a caminhada, estando ali alinhado ao que o Senhor mesmo propôs para nós. Mas isso é uma coisa que ainda é muito difícil da gente ouvir falar, né? Por isso que é importante a gente estar aqui falando sobre isso. Geralmente, essa questão que você falou vem o quê? Vem de um lar que é disfuncional. E a maioria dos lares, né, que a gente possui aqui no Brasil são liderados apenas por mulheres, né? O que acaba criando todo esse bloqueio. Ou seja, a gente tem uma geração inteira de mulheres que tem esses traumas, que tem esses bloqueios,
né, que acabam influenciando de certa maneira negativa em relação à forma como os homens tentam conduzir a relação, né? E isso também influencia nos homens, porque os homens também estão sendo criados, a maioria, por mulheres. Ou seja, Sim. o exemplo, a referência dele é mulher. Eu posso estar falando besteira aqui agora, né? Mas talvez a gente tenha essa questão do homossexualismo subindo tanto, justamente porque a referência dos homens atualmente são as mulheres. Os lares estão sendo liderados por mulheres. E eu acredito que isso tenha uma relação, porque os homens estão tendo essa referência feminina, ou seja, é como se ser mulher fosse ser poderosa, fosse ser o líder da família, porque elas estão nessa posição hoje, a maioria delas, né? Sim. Então, a gente Eles tem não têm a que... outra referência, né? Então eles estão se Não espelhando tem naquela que na referência que ele tem, que é a tem, é mulher. verdade. Ele não tem referência masculina para poder se espelhar, né? Então, ele vai pela referência que ele possui ali no momento. E isso para o jovem, né, que a gente está falando para jovens aqui hoje, é muito forte, porque o jovem ele precisa ter todas essas referências, a referência de pai, a referência de mãe, né, para ele poder entender qual é a real identidade dele também. Ele precisa dessas duas influências para ele poder construir a própria identidade também. Sim, a E Paula, acaba. só vou ler um comentário da Paula que é pertinente a esse assunto que a gente está falando, ó. Que muitas crianças são criadas por mulheres que estão muito na energia feminina ou criadas por homens que estão muito também na energia feminina. E aí acaba impactando aí na forma como ele se enxerga, né? Isso. É a única diferença que ele tem, então, logo o padrão é seguir o que a gente aprendeu em casa. Exatamente. E quando você é uma criança, quando você é um jovem, você não tem a consciência disso, você não sabe discernir essa questão para você assumir sua verdadeira identidade. Você só vai conseguir enxergar isso lá na frente, como você tomar consciência do todo, do mundo todo, né, que você tem à sua volta, das opções, das possibilidades que existem no mundo realmente. Né? Porque quando você é jovem, quando você é criança, você não tem essa capacidade ainda para discernir essas coisas. E aí, a gente já passa aqui para falar, né, da identidade criacional. Porque essa identidade que a gente tem que levar mais em consideração quando a gente está criando a nossa própria identidade. A gente tem que considerar aquilo que o Senhor disse que a gente é. Ele é o nosso Criador. Então, a gente tem que levar Ele em conta, o que Ele considerou no momento em que foi nos criar. E aí, o que ele fala sobre a gente, né? Ele fala que a gente é imagem e semelhança dele. Ele fala que a gente domina sobre todas as coisas, que a gente sujeita a terra, que a gente multiplica. Ou seja, a gente é capaz, né, de fazer tudo aquilo que a gente quiser. Mas a gente tem que entender aquilo que ele nos criou para ser, né? E é muito particular de cada um. Por quê? Porque ele concedeu, lá em 1 Pedro 4:10, fala o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Ou seja, cada um de nós temos um dom diferente. E a gente tem que descobrir esses dons e usar esses dons para servir outras pessoas. Isso é essencial. Só que se você não entende o que o Senhor definiu lá no momento da criação, né? Que Ele criou todos os seres humanos na imagem e semelhança de Deus, né? Que Ele criou o homem e a mulher. Se a gente não entender isso, a nossa identidade vai ficar perdida. A gente não vai usar os nossos dons para poder servir as outras pessoas. O que Ele quer que a gente faça, né? Por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente quer assumir a nossa identidade, a gente está assumindo a nossa identidade aqui publicamente para servir outras pessoas,
né, para ativar a identidade de outras pessoas, para mostrar a elas que elas não precisam levar em consideração aquilo que os outros dizem sobre ela, que ela não precisa atuar, né, com práticas culturais, né, regionais, só para vestir aquilo que não faz parte dela, só para agradar aquelas pessoas que estão ali, né, aquele segmento, aquela área. As experiências que a gente tem servem para agregar na nossa vida. Ou seja, se você tem uma experiência ruim, aprenda com essas experiências, porque elas vão te edificar de alguma forma. Se Deus permitiu que uma experiência ruim aconteceu na sua vida, é porque ali tem uma mensagem para você, tem algo a agregar na sua vida que você pode não compreender no momento, mas lá na frente você vai conseguir entender que aquilo ali tinha um porquê ter acontecido, né? Fazia parte do propósito, né? Até porque a gente Exatamente. tem uma outra coisa que é bom levar em consideração, que são que as nossas feridas servem de cura, né? Para outras pessoas. Então, se você passou por um Exatamente. processo, se você venceu aquele processo, você não deve se esconder. Você deve começar a compartilhar como você venceu esse determinado obstáculo, para que outras pessoas, para quem vem depois de você, não precise errar, passar por esse caminho, porque já tem uma referência que por ali não é bom, né? Por exemplo, vamos falar aí, voltar no assunto de relacionamento. Se você se relacionou e não teve sucesso, você compartilha onde foi que você errou, em que momento, de repente, você abriu mão dos seus valores e dos seus princípios para ser aceito naquele relacionamento, para encaixar a sua vida junto à vida daquela pessoa, sem procurar saber se o propósito das duas juntas, né, está de acordo com o propósito que Deus, né, que no caso é da nossa criação, que Deus criou para ambos, ou até mesmo o que essa pessoa está agregando na sua vida, né? O que você está fazendo para melhorar a existência daquela pessoa? Porque todos nós temos um talento. Então, de repente, aquela pessoa seja uma pessoa focada, mas ela é desmotivada para uma outra área. Então, ela encontra uma pessoa que é extremamente motivada e vai ajudar com ele junto ao foco e os dois vão chegar num objetivo comum que vai se encontrar com o propósito que Deus estabeleceu. Então, quanto casal, o que que engrandece a vida do outro? Né? Se você já se relaciona, você tem que começar a se perguntar isso que você está fazendo hoje, que você engrandece a vida do seu parceiro. E se você não se relaciona, eu começo a pautar isso. Anota. A gente brinca que a gente faz uma cartinha. A gente brinca, não. Eu fiz a minha cartinha lá em setembro, já tem um ano. Eu escrevi para Deus exatamente o perfil de marido que eu gostaria de ter e o que eu precisava me moldar quanto mulher para atrair aquele tipo de marido. Então, eu estou aí há um pouco mais de um ano me moldando para atrair esse tipo de relação e me preparando para ver com plenitude como o Senhor nos ensina, ou seja, governando sobre as minhas emoções, desenvolvendo os meus dons e os meus talentos e compartilhando da minha experiência de vida para que outras pessoas não precisem passar pelo caminho que eu passei. Isso aí já é o transbordo, né? Você passou, você viu que você errou, você recalculou a rota e agora está transbordando, está fazendo o que fala lá em Tito 1:2 ou 2:1, acho que Tito 1:2, que é os mais velhos ensinaram os mais jovens, né? A forma de se viver para não envergonhar o evangelho, que é o que a gente está fazendo hoje, compartilhando as nossas experiências, as nossas dores, como nós superamos elas e que isso sirva de exemplo para que outras pessoas, né? E o mais importante não é nem só servir de exemplo, porque tem gente que escuta, mas não, a gente ouve, mas não escuta, né? Então é aprender com os erros dos outros. Eu acho que uma lição muito importante para quem quer ativar a sua identidade eu não preciso quebrar a cara, mesmo vendo que a pessoa do meu lado já passou por isso, para chegar lá na frente e validar aquilo. Realmente esse caminho não dá certo. Não. Você aprende com os erros de uma outra pessoa e ganha uns 10 anos em avanço em questão de inteligência emocional e domínio sobre a sua mente, em governo da sua vida, para que você consiga cumprir com mais assertividade, com mais velocidade o propósito de Deus para você. Exatamente. E a gente vê muita gente falando, qual que é o meu propósito, né? Mas as pessoas têm que entender que não existe propósito sem identidade. Ou seja, você tem que entender qual é a sua identidade primeiro,
para depois você seguir para tentar descobrir qual que é realmente o seu propósito. Né? Então, tem todo esse passo a passo. Então, você tem que entender aqui, né, nesses 5 tipos de identidade aqui, qual que você está assumindo hoje? Né? Você jovem que está aqui vendo essa live, qual dessas identidades está mais forte aí na sua vida? Você está agindo da forma como as pessoas te veem, para ser aceito? Né? Ou você está se bloqueando porque você teve uma experiência ruim, né, na questão autoexperimental, não está sendo quem você é por causa das experiências ruins que você teve? Ou então, você está agindo de maneira a estar ali no meio de determinados grupinhos culturais, regionais, né? Você está vestindo aquela identidade, não a sua, não aquilo que você sente dentro de você, no seu coração, que você realmente é? Ou você também está, né, na influência dos seus pais, muitas vezes que trouxeram alguns bloqueios para a sua vida, né? Então, qual desses itens você está levando mais em conta? Ou você está, né, realmente assumindo a identidade que o Senhor colocou para você, colocou na sua vida, daquilo que Ele determinou, que você é a imagem e semelhança dele, de que você consegue dominar sobre todas as coisas da terra, que você multiplica, que você vai ser próspero, que Ele preparou o melhor dessa terra para você. Entenda isso. Porque se você não compreende isso, você nunca vai ser quem você verdadeiramente é. Então, lembre-se, você não é o que as pessoas dizem. Não é. Verdade, a gente não pode esquecer, né? Sobre tudo, eu acho que de todo o aprendizado da live, uma coisa para memorizar é: você não é o que as outras pessoas dizem sobre você. Você é o que Deus determina, o que Deus disse sobre você, né? Que é um filho amado, você é amado, você nasceu para governar, você nasceu para ser próspero, para ter uma família próspera, para estar, para governar, não para liderar, né? Sobre todas as coisas. Então, a gente tem que focar no que Deus diz sobre nós, que está lá em Gênesis 26, 26 a Gênesis 27. é do 26 ao 29 que fala esse pedaço. Aham, 26 a 29, que fala sobre isso. Então, assuma a identidade que o Senhor determinou para você. Vá lá, leia a Bíblia, pega esse trecho que a gente falou aqui agora, Gênesis 1, de 26 a 29. Leia, entenda para que o Senhor te criou. Isso é essencial para você entender quem você verdadeiramente é. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa sem responder. Lembrando que a gente começou no dia 6, né? A série de lives voltada para jovens, a gente vai até o dia 10. Amanhã a gente vai estar falando sobre depressão e ansiedade, né? Em Setembro Amarelo é um ótimo tema. E eu estou trazendo uma adolescente para estar aqui conversando com uma jovem, na verdade, para estar aqui conversando com a gente sobre esse tema. Uma pessoa que está lidando, passando por esse processo nesse momento. E no dia 10 a gente vai estar falando sobre empreendedorismo. Nós falamos ontem com o Matheus, nós invertemos. Então a gente vai falar sobre comunicação, sobre a importância de saber não falar, mas se comunicar, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto no nosso relacionamento, né? A gente vai estar usando aí como base os ensinamentos aí milenares do Thiago Brunet, do livro Especialista em Pessoas. Então a gente vai aí, no dia 10 a gente fecha essa série de lives que está ocorrendo essa semana. E a partir daí, toda sexta-feira até 31 de dezembro, a gente volta com o Sextou com a Titia. Vai ser sempre em um tema diferente, mas voltado para jovens. Eu vou estar montando essa série separada aqui no Instagram, com uma logo específica para ficar fácil de localizar. E eu aguardo todos vocês aqui amanhã às 19 horas para estar compartilhando com a gente. Muito bom, Mas Carol. Eu esqueci de alguma coisa? Eu acredito que não. Acredito que o que a gente tinha para trazer aqui hoje, a gente trouxe muito bem. Queria te parabenizar por essa atitude de estar falando para jovens, tá? Tem que ter muita coragem e que você siga aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E é isso que você está fazendo aqui, tá? Parabéns pela sua coragem, Carol. Muito obrigada. E tamo junto.
É isso que eu ia falar. Muito obrigada. Eu continuo contando com você para me ajudar nessa empreitada. Eu acho que essa juventude está precisando de um farol, né? Que é igual Isso. aquele diz, farol no mar, ponte segura para o meu barco eu ancorar. O que eles estão tendo hoje de referência é o que eles estão seguindo. Então vamos começar a ser farol de Deus nessa geração. Vamos Exatamente. abrir nossas bocas para impactar vidas, né, de acordo com o que a palavra espera que a gente faça. Então, eu me coloquei, estou me posicionando como farol para a juventude e me posicionando como farol para mulheres. Eu também vou estar tratando nesse perfil diretamente com esse público. E isso é só o começo, com certeza. Já já a gente vai dar um movimento bem grande, conseguindo abranger e atingir um público bem maior de jovens para as nossas lives. Com certeza. Com Obrigada, certeza. Leide. Conto com você, hein, Leide, fazer uma collab comigo aqui, uma live na sexta, Isso ou aí. sextou com a ou Despertar para Reinar, que é o meu projeto com mulheres, que também vai estar começando aí na segunda quinzena agora de setembro, tá bom? Isso aí. Vamos lá, Carol. Vamos lá, até mais, gente. Muito obrigada pela Até. participação. Tchau, tchau. Até a Beijinho. próxima. Até.